Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar da reforma tributária. Na semana passada, o governo apresentou a primeira proposta de regulamentação da reforma para o Congresso. A gente está falando aqui do maior avanço para o sistema de impostos do país em décadas. Além de simplificar regras que estão entre as mais complexas do mundo, a reforma vai dar mais transparência para a carga tributária brasileira. Afinal, o que o novo sistema de impostos propõe? E quais ganhos a reforma tributária deve trazer para a economia do país? A gente vai responder essas perguntas e vai falar de mais 3 temas. Dos últimos números da inflação brasileira e de falas recentes do presidente do Banco Central. A gente vai falar também sobre os dados do PIB e da inflação dos Estados Unidos. E para encerrar, a gente vai falar aqui dos primeiros sinais de recuperação gradual da economia na Europa. Quer entender tudo isso? Então fica aqui com a gente. Hoje a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela conta como os mercados reagiram à divulgação desses números da economia americana. Ela faz também uma primeira análise dos resultados financeiros divulgados pelas empresas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Marina Rapa. E hoje é 29 de abril de 2024. Vamos lá? A proposta de regulamentação da reforma tributária, que foi entregue ao Congresso na semana passada, essa proposta cria o caminho para que as mudanças aprovadas no ano passado sejam colocadas em prática. Lembrando aqui que a reforma tributária propõe a simplificação do sistema de impostos brasileiro. Para tanto, 5 tributos incidentes sobre o consumo, eu estou falando do IPI, do PIS, do COFINS, do ICMS e do ISS, todas essas siglas vão ser condensadas em um imposto único, com recolhimento em 2 frentes diferentes, uma federal e uma municipal e estadual. Assim, o novo tributo tem sido chamado de Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA dual. Na proposta enviada para o Congresso, o governo estimou que a alíquota do IVA vai ficar em torno de 26,5%. O valor ainda pode ser maior se o projeto for alterado para contemplar mais exceções à regra da reforma. Segundo dados da OCDE, esse valor de 26,5% representa a segunda maior alíquota para o imposto único do mundo. A gente está atrás apenas da Hungria. E não é só isso. O nosso IVA seria superior ao de países como Suécia, Noruega e Dinamarca. A gente sabe, nesses lugares arrecada-se muito, mas os impostos se traduzem em serviços públicos de qualidade para a população. É importante a gente dizer, no entanto, que não está em discussão um aumento da carga tributária brasileira. Sim, é verdade que essa alíquota do IVA é elevada quando a gente compara o Brasil com o mundo, mas o imposto único apenas evidencia o tamanho da carga tributária já existente no nosso país. Para reduzir o peso de impostos, seria preciso discutir um corte de despesas do governo. Não é isso que está em pauta. Por ora, o ganho que a reforma tributária coloca à mesa é a simplificação, desatar os nós do sistema atual, considerado um dos mais complexos do mundo. Nas contas do governo, a reforma deve criar regras mais igualitárias e facilitar a cobrança de impostos, evitando inclusive a sonegação, inadimplência e judicialização. Segundo um estudo do INSPER de 2020, as causas tributárias em análise por tribunais brasileiros e na esfera administrativa somam mais de 5 trilhões de reais. Além disso, a cobrança de um único imposto deve reduzir, e muito, o tempo gasto por empresas para quitar suas obrigações tributárias. Eu estou falando aqui do tempo para calcular o imposto a pagar, preparar os livros contábeis, preencher a declaração de impostos e outras atividades que essas empresas têm que exercer. Dados do Banco Mundial mostram que, hoje, o empresário brasileiro gasta cerca de 1.500 horas por ano para cumprir essas tarefas. A gente tem o pior desempenho entre 190 países analisados pelo Banco Mundial. A expectativa do governo é aprovar a regulamentação da reforma tributária na Câmara e no Senado até o final do ano. Um plano bem ambicioso, considerando que a agenda do parlamento do segundo semestre deve ser tomada pelas eleições municipais. Os próximos meses devem ser de intenso debate, dado que a reforma tributária tem mais de 300 artigos e tem pontos sensíveis, como as exceções ao novo sistema. E de quais exceções a gente está falando aqui, né? No desenho atual, os principais segmentos beneficiados por alíquotas zeradas ou reduzidas são, primeiro, alimentos e medicamentos. Remédios e itens alimentícios, como o leite, arroz e carne, vão ter cobrança diferenciada. Alguns desses produtos vão ser isentos do novo imposto e outros vão ter uma alíquota reduzida. Depois a gente encontra os serviços de educação e saúde, que vão ter direito a pagar um IVA 60% menor. O terceiro segmento beneficiado são os profissionais liberais,
Alguns profissionais que atuam de forma autônoma, sem vínculo empregatício, como os médicos, advogados, arquitetos, eles devem ter redução de 30% a 60% no pagamento do imposto único. Por fim, a reforma prevê uma espécie de cashback para famílias de baixa renda. A proposta é de devolução de parte dos impostos pagos por pessoa de menor renda em serviços como energia elétrica, água e gás. O texto determina que as novas regras devem entrar em vigor em 2026, e aí vai haver um período de transição, de maneira que o regime tributário só vai ser totalmente modificado em 2033. Se aprovada em um formato similar ao que foi apresentado, a reforma tributária vai ser o mais importante avanço no sistema de impostos feito no período democrático no Brasil. Para você que quer entender melhor como a gente chegou aqui, como esse projeto de mudança no sistema de impostos foi construído, vale a pena ouvir a nossa edição 66, de julho do ano passado. O título é Reforma Tributária, por que ela importa tanto? Basta buscar aqui na nossa lista de episódios do podcast. Ainda falando de cenário brasileiro, a prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA 15, surpreendeu mais uma vez. O índice desacelerou para 0,21% em março. Essa foi a segunda divulgação consecutiva de inflação abaixo do esperado. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumula uma alta de 3,8%. Já o segmento de serviços, que é o principal responsável pelo avanço dos preços, ainda registra uma inflação perto de 5% em 12 meses. Apesar da trégua recente no índice cheio, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem adotado um tom cauteloso. Em discursos recentes, o Campos Neto demonstrou preocupação com a piora no cenário externo e com a alta recente das expectativas de inflação do Boletim Focus. Lembrando que o Boletim Focus é elaborado com base nas projeções das principais instituições financeiras do Brasil. A gente acredita que, apesar das surpresas benignas no IPCA, existe a chance de o BC mudar o plano de voo e reduzir a magnitude do próximo corte de juros, em maio, para 0,25 ponto percentual. Com isso, o ciclo de queda da Selic pode terminar antes do esperado. O assunto agora é Estados Unidos. O PIB do país cresceu 1,6% no primeiro trimestre do ano. Apesar de o número ter vindo abaixo do esperado por analistas, que viam ali uma alta de 2,5%, a composição do índice mostra que o consumo e os investimentos continuam fortes em território americano. O aumento das importações explica boa parte da desaceleração da economia nos Estados Unidos no trimestre. Como assim? É que, numericamente, o aumento das importações contribui de forma negativa para o resultado do PIB, e o dólar fortalecido globalmente tem estimulado a compra de produtos do exterior por cidadãos e empresas americanas. No final das contas, tudo isso reforça um quadro de demanda doméstica aquecida. Por isso, apesar de o PIB ter vindo abaixo do esperado, os dados não promovem um grande alívio para as perspectivas de inflação nos Estados Unidos, não. E os dados recentes do Índice de Preços de Gastos com o Consumo, o PCI, corroboram essa visão. O núcleo do PCI permaneceu em 2,8% em março, acima das projeções de analistas de mercado. Lembrando que a meta a ser perseguida pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, essa meta é de 2%. Tudo indica que a inflação está estacionando em um patamar superior ao desse alvo. Apesar de o Fed ter indicado na última reunião que poderia promover 3 cortes de juros até o fim de 2024, na nossa visão, os dados de inflação e dessa demanda doméstica aumentam a possibilidade de não acontecer redução nenhuma de juros ainda nesse ano. E finalizando os assuntos desse macro review, a gente vai falar sobre a Europa. Por lá, os dados de abril mostram que a economia da zona do euro teve uma leve melhora em relação ao mês anterior. O setor de serviços foi o principal responsável pela recuperação da atividade na região. As prévias dos índices de gerentes de compras, que é o PMI na sigla em inglês, essas prévias da zona do euro mostraram que o índice composto, que considera o setor de manufaturas e serviços, subiu para 51,4 pontos em abril. Esse foi o segundo mês consecutivo de PMI acima de 50 pontos. E aqui, só para explicar, quando esse índice vem acima de 50, há indicação de expansão da economia. Mas olha, a melhora na Europa não foi geral. Enquanto os serviços estão em alta, a indústria europeia continua patinando. A desaceleração da inflação e a atividade econômica mais fraca na zona do euro, bem como a última sinalização do Banco Central Europeu, tudo isso torna provável o cenário de corte de juros em junho. Já no Reino Unido, a coisa é um pouco diferente. A persistência da inflação deve manter a cautela do Banco Central por lá. A nossa expectativa é que o Banco da Inglaterra não reduza as taxas no primeiro semestre de 2024.
Além disso, a atividade econômica britânica tem crescido em ritmo mais sólido. A prévia do PMI composto alcançou 54 pontos no Reino Unido, permanecendo em expansão pelo sexto mês consecutivo. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias no campo econômico. No episódio de hoje, a Marina vai falar sobre como o mercado interpretou esses dados recentes do PIB e de inflação nos Estados Unidos. Será que o quadro de economia forte e de preços resistentes trouxe mais volatilidade para o mercado? É isso que a gente vai ouvir na análise da minha xará, Marina. Recebemos muitos dados relevantes novos sobre a economia americana na semana passada. E um deles foi o PIB do primeiro trimestre, onde vimos que a economia cresceu 1,6%. Então, a grande mensagem do resultado do PIB foi que os gastos dos consumidores continuam crescendo em um ritmo bem saudável, na verdade, de 2,5%. Mas foi uma redução, sim, em comparação com o trimestre anterior, onde o gasto do consumo cresceu 3,3%. Mas mesmo assim, diria que um consumo sólido. Também tivemos dados de inflação, e esses foram talvez os que causaram maior volatilidade nos ativos na semana passada. Recebemos o índice PCI do PIB do primeiro trimestre, que saiu mais alto do esperado, refletindo uma aceleração na inflação comparada com a segunda metade de 2023. E na sexta também recebemos o dado de IPCE para março, também refletindo menos desinflação do que o Fed esperava. Tudo isso não foi uma grande surpresa, porque a gente já sabia pelo dado de CPI de março, que saiu há algumas semanas, que a inflação de março foi levemente mais alta do que esperado. Mas com esses dados, a volatilidade das taxas de juros continuou, já que os investidores começaram a se preocupar de novo com a inflação. A foto da economia americana, como eu mencionei, continua sólida. Então, tudo isso pode complicar um pouco as decisões do Fed e postergar o começo dos cortes de juros. E com isso, os juros dos títulos de 2 anos e de 10 anos subiram em torno de 1 ponto base e 8 pontos base, respectivamente, na semana passada, para atingir esses novos máximos em 2024. No entanto, acho que vale a pena lembrar que os recentes comentários de membros do Fed sugerem que essa inflação, que está descendo mais lenta do que esperado, pode levar a um momento de juros altos por mais tempo, sim, mas não um retorno dos aumentos das taxas de juros. Isso é super importante. Mas com os dados de crescimento mostrando uma economia ainda sólida e o processo de desinflação estagnado nos últimos meses, o mercado agora precifica menos de 35 pontos bases de cortes de juros esse ano, com uma probabilidade de 23% de um primeiro corte em julho. Então, parece cada vez mais provável que o Fed irá cortar os juros uma ou duas vezes esse ano, cortes de 25 pontos base cada. Lembrando que o mercado, né, começou o ano precificando quase 7 cortes, então tem sido um ajuste bem agressivo nas expectativas de juros. Isso tem gerado muita volatilidade na renda fixa, enquanto esse mercado, né, se ajusta a essa realidade de juros altos por mais tempo. Pensando na renda variável, né, a renda variável também teve uma semana mais volátil na semana passada, já que também está se ajeitando a esses juros mais altos, quer dizer, juros altos por mais tempo, e o impacto que isso pode ter nas empresas. Como você ouviu agora há pouco, a nossa visão aqui no C6 Bank sobre a quantidade de corte de juros nos Estados Unidos é um pouco diferente dessa que a Marina trouxe. Mas é ótimo que você, ouvinte, conheça diferentes pontos de vista e possa fazer as suas próprias reflexões. Bom, e na última parte da análise, a Marina conta que não só os indicadores econômicos estão fazendo preço no mercado. Os primeiros balanços de resultados das empresas da Bolsa Americana que foram divulgados na última semana também são bem importantes. Vamos ouvi-la. Então, fica claro também que tem outros fatores que estão ditando os retornos das ações, além do Fed, além da inflação, e esses são principalmente a tendência de inteligência artificial e os resultados de lucros das empresas. E já nesse primeiro trimestre, as empresas estão reportando seus lucros, já temos em torno de 32% das empresas do S&P 500 reportando, e os lucros parecem ter sido sólidos no primeiro trimestre e estão encaminhados para crescer 0,7% esse trimestre comparado com o mesmo trimestre no ano anterior.
Em torno de 80% das empresas que reportaram surpreenderam positivamente nos lucros, e se espera que 6 de 11 setores apresentem um crescimento positivo de lucros, com destaque para os serviços públicos, tecnologia, serviços de comunicação e o consumo discricionário. Mas eu acho que vale a pena fazer o ponto que as expectativas para o setor de tecnologia estão bem altas e a atenção dos investidores mudou para os lucros das Magnificent Sete na semana passada. Essas são as maiores 7 empresas do índice que estão bem relacionadas com o assunto de tecnologia. Essas Magnificent Seven têm apresentado os lucros bons até agora, mas no geral também têm demonstrado uma orientação cautelosa sobre como vão monetizar imediatamente todos os resultados da inteligência artificial. Então, dadas as expectativas bem elevadas, o grupo sofreu uma correção na semana passada. Mas juntando todos esses fatores que eu mencionei, que é um entorno de crescimento econômico e de lucro sólido para as empresas, enquanto o próximo passo do Fed ainda parece ser um corte e não um aumento de juros, tudo isso é favorável para as ações. E é bem importante achar as oportunidades além das Magnificent Seven e buscar as empresas com melhores valuations e de maior qualidade. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 30 de abril, sai o PIB do primeiro trimestre da zona do euro e a inflação de abril da região. A expectativa é de um leve crescimento da economia depois de uma estagnação no quarto trimestre e também de uma desaceleração da inflação. No Brasil, ainda na terça-feira, o IBGE divulga a PNAD de março. A gente projeta que a taxa de desemprego tenha encerrado o trimestre em 8,2%. Na quarta-feira, feriado por aqui no Brasil, tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. Nossa expectativa é que o Fed adote uma postura mais cautelosa, reforçando que ainda é necessário mais confiança na trajetória de queda de preços antes de cortar os juros. Na sexta-feira, vão sair os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos. A gente acredita que o payroll de abril vai mostrar um mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. E no mesmo dia, fechando a semana, o IBGE divulga a produção industrial mensal de março. A gente projeta um crescimento do setor no mês, e isso vale tanto para a indústria extrativa quanto para a indústria de transformação. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Você gostou do episódio de hoje? Então conta mais aqui pra gente na caixa de perguntas do Spotify ou no YouTube. E eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez todos os recados que vocês nos enviam na semana. Muito obrigada, pessoal! Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som desse episódio é do André Donato. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!